Provérbios 16, verso 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Até aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vamos orar? Pedindo a bênção e a direção de Deus para essa noite. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, que nos traz instrução, alimento espiritual e direção para a nossa vida, Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Pedimos agora essa noite em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra seja alimento, Senhor, seja instrução, seja vida. Abençoe os casais, as famílias, os jovens que procuram ainda, ó Deus, se acertar nessa área. O Senhor dê discernimento, sabedoria, instrução. Ensina-nos a tua palavra, Senhor, que a mensagem dessa noite possa trazer um crescimento espiritual para todos nós. Perdoa-nos e ajuda-nos a que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não está acompanhando ainda, já estamos na terceira mensagem dessa série. As duas primeiras já estão editadas no YouTube. Só você entrar no canal da igreja IPVA TV, que você vai ter as duas primeiras lá. Lembrando que esse tema, inspirado no livro de John Piper, Casamento Temporário, ele é temporário, mas a aliança é eterna. E a base dessa mensagem que a gente vem trabalhando é justamente no contexto que é uma parábola de uma aliança eterna. O casamento, na verdade, ele apenas é um reflexo de uma união muito mais profunda e espiritual de Cristo com a igreja, o mistério que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, que a palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, revela. Assim como nós somos orientados, vós maridos, amai a vossas esposas, como Cristo amou a igreja, vós esposas ao marido, como a igreja a Cristo. Então essa relação da igreja, né, do Senhor Jesus, do amor de Deus com o seu povo, é a base, e é daí que a gente vai tirar lições, nós vamos nos inspirar. E esse é o grande desafio para nós. Na verdade, como eu disse, é uma parábola, né? A ideia é essa, o casamento é uma parábola, é uma pregação contínua, é a forma mais profunda de nós expressarmos o amor de Deus aqui na terra, através da união de um homem e uma mulher, os dois se tornando uma só carne, vivendo nesse mundo imperfeito. Você está pregando a Cristo. Quando você ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, você está anunciando o amor de Deus, você está refletindo esse amor de Deus, esse projeto de Deus. Essa coisa maravilhosa, que tem muitos desafios. Então, no primeiro domingo, nós exploramos esse lado espiritual, a origem de tudo, que é o grande propósito nosso. Eu falei, é como se, digamos, você conheceu alguém e falou, vamos juntos anunciar o amor de Deus nesse mundo. Você pode fazer isso entregando o folheto, ou você pode se apaixonar por uma irmãzinha da igreja e pedir ela em casamento, e viver juntos até que a morte separe. Olha que desafio, né? Vamos pregar o evangelho junto? E isso mostra para nós que a aliança, primeiramente, é feita com Deus, né? O voto é feito primeiramente com Deus, e a quebra dessa aliança, e a quebra desse voto, é também, primeiramente, contra Deus. A gente tem que lembrar isso. Então, isso traz até uma segurança para a gente, falar, meu irmão, se você, dentro do relacionamento, fizer alguma grande besteira, você vai se acertar com Deus antes de tudo. O maior problema é esse. Então, nós exploramos para a primeira mensagem da série, esse aspecto. Não vou repetir nada aqui, você pode assistir com calma na sua casa. O segundo aspecto, falamos dos grandes desafios que os relacionamentos enfrentam. Apesar de ser a parábola do amor perfeito de Deus para com o seu povo, é imperfeito.
para nós, porque nós somos imperfeitos. Então nós vimos os grandes desafios, fomos lá em Cantares, aquela passagem bem conhecida, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogados. Se alguém desse todos os bens da sua casa em troca do amor, seria de todo desprezado. Ali mostra os 3 níveis de tentação, de provação, de dificuldades que os casais vão enfrentar. E nós vimos o contexto do livro de Cantares, as lições profundas que a gente tem para a nossa vida e os desafios reais que os casais enfrentam hoje. A gente tem que confrontar isso. Falamos sobre o divórcio, sempre digo e gosto de reforçar isso com nossos irmãos. Meus irmãos, a pessoa que já está divorciada, frequentando a nossa igreja, não tem sentido a gente ficar trazendo mensagem que vai machucar. Nada mais dolorido na vida de uma pessoa do que um divórcio, para o casal, para os filhos, para os familiares, para todo mundo. É um sofrimento enorme. Eu já falei por isso. Os irmãos, imagine você escrever a sua história numa página e a outra, outra pessoa numa página. Cola as duas, agora tenta descolar. É muito doloroso. Então nós acolhemos com carinho, com amor, não temos problema com isso. Venha como está. A gente não tem nenhum tipo de discurso moralista contra os divorciados, de forma nenhuma. Então eu sou muito tranquilo, quem me conhece não tem problema com isso. Mas eu tenho que trabalhar muito, porque na nossa igreja temos sempre casais que estão vivendo em crise. Tá? E a normatização e até a banalização do matrimônio, do casamento, de repente parece-nos o caminho mais fácil. Há situações extremas, há situações que se justificam, mas muitas vezes, meus irmãos, há possibilidade de encontrar um outro caminho. Então a gente tem que sempre trabalhar na igreja nesse sentido, confortando aqueles que já passaram pelo acidente do divórcio, que eu vou dizer assim, mas trabalhar. Por quê? O divórcio está aumentando de uma forma absurda, nós já estamos na escala de 2 para 1, 50%. Vimos que dentre os grandes desafios, 60% dos divórcios por questões, não é traição, incompatibilidade, não, é financeiro, problemas financeiros. Então é o desgaste natural que todo relacionamento traz. Então, meus irmãos, não justifica um casal terminar por causa de dinheiro. Nós temos que trabalhar isso, nós temos que reforçar isso, procurar que esse entendimento, que é uma aliança com Deus, é um pacto com Deus, é uma aliança que nós não somos obrigados a fazer, é um voto. Por isso que a Bíblia fala, se você fizer um voto, é melhor que não faça. Entende? Não é obrigado, ninguém é obrigado a casar. Entende? O casamento é a coisa mais livre do mundo. Você teve tempo para conhecer aquela pessoa, para conhecer as qualidades, os defeitos, e fazer um voto, nós vamos viver juntos, apesar de nós, apesar dos nossos problemas. Existe acidentes no meio do caminho, a gente tem que levar em conta tudo isso. Mas é algo que eu gosto de enfatizar, bastante na nossa igreja, isso, ao mesmo tempo que a gente quer confortar os divorciados, tá, para que eles não se sintam mal, não é esse o propósito, mas eu pego pesado com os casais. Tanto que eu falo brincando, mas é verdade, todo casamento eu entrego uma Bíblia na mão do casal, já faz há muitos anos que eu faço isso, e falo, essa Bíblia é de vocês enquanto vocês estiverem juntos. Se um dia vocês pensarem em terminar, vocês vão ter que vir devolver essa Bíblia para mim. Porque a Bíblia é dos dois, não é nem de um nem de outro. Vai rasgar no meio? Não vai. Entendeu? Então, até hoje ninguém veio devolver a Bíblia. Tá? Já teve casos que pegaram na mão. Nós vamos no pastor. Mas conversaram e acharam um jeito. E devolve a Bíblia lá. Entendeu? Então, a gente brinca, mas isso é sério, gente. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Casamento está demais, gente. Está demais. Chegou fora, está fora do controle. A turma está brincando com uma coisa séria. E a gente viu domingo passado que existem muitas brechas. Os casais estão deixando brecha aberta para o inimigo entrar em todas as áreas, financeira, relacionamento com outras pessoas, especialmente do sexo oposto, problemas na área sexual. São brechas que a gente não pode, a Bíblia é clara, falando até de vida sexual, a Bíblia diz assim, não vos priveis um ou outro de vida sexual, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então a gente sabe que há brechas que os casais estão deixando, e por isso que o inimigo tem entrado e feito um estrago, destruído muitos lares, muitas famílias. Não tem coisa mais sofrida na vida de uma pessoa passar por um processo desse. Ninguém casa para divorciar. E os filhos, gente, que dificuldade de lidar com as crianças quando há um divórcio na família. É um sofrimento muito grande. Então a gente tem que estar sempre reforçando isso. Mas hoje eu vou falar com você uma coisa interessante. Porque assim, os solteiros falam, pastor, em casa mesmo, meus filhos, moço vai falar de casamento de novo? A gente é tudo solteiro aqui, né? Aí eu falo assim, não, vou falar uma palavrinha para o solteiro hoje. Hoje eu vou falar para o solteiro e para os pais também, porque vocês vão ajudar seus filhos a escolher a pessoa que vai caminhar com você. Provérbios 16, tá? Importantíssimo esse texto, é um texto básico que eu já trabalhei muito com os jovens sobre esse tema, e eu quero trabalhar com a igreja toda aqui.
temos que lembrar o que é livro de Provérbios. Primeira coisa, livro de Provérbios não é promessa, tá? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Aí vem um pai e fala, eu ensinei, pastor, levei na igreja, mostrei o caminho, ele se desviou. E aí? A promessa nos cumpriu? O livro de Provérbios não é livro de promessa. O livro de Provérbios é livro de sabedoria. É o caminho sábio que a gente tem que seguir, tá? Precisamos lembrar que o livro de Provérbios faz parte dos livros de sabedoria ou dos livros sapienciais do povo de Israel, junto com outros 2 livros, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Isso a gente chama de gênero literário. Os 3 livros têm o mesmo gênero literário, são livros de sabedoria. São ensinamentos inspirados por Deus dentro de uma técnica de fácil memorização. Foram compostos em uma linguagem poética, muito breve, para ser de fácil memorização. Então, são frases. Os americanos, por exemplo, já sintetizaram mais ainda, numa frase menor, com 4 palavras. Man proposes, God disposes. O homem propõe, mas Deus dispõe. A ideia é essa mesmo. É fazer com que você memorize, guarde, em poucas palavras, princípios profundos. Então, a gente não pode pensar um texto aqui de Provérbios fora do contexto de toda a Bíblia e transformar numa promessa e querer aplicar na sua vida. Não é essa a forma. Provérbios carregam princípios e conceitos de forma simples, resumida. Esses provérbios não se preocupam em discorrer teologicamente, precisamente, sobre assuntos abordados. Tá? Então é necessário a gente interpretar ele à luz de toda a Bíblia. Essa passagem de Provérbios, que fala de men propose, né? O homem propõe, Deus dispõe, né? O coração do homem pode fazer plano. É extraordinário, você pode aplicar para qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. E, inclusive, e especialmente, para essa área. Questão do matrimônio. A gente está falando, o coração do homem pode fazer escolhas. Então, a gente está falando do que acontece antes. O que antecede, né? Podemos dizer assim, o que antecede o sim, lá no altar. Antecedentes, entendeu? Do sim. O que acontece antes? O que deveria acontecer antes? O coração do homem pode. Deus deu esse poder, essa capacidade de fazer planos. É uma coisa importante, quando a gente fala sobre isso, que a gente pode dizer assim, que à luz da palavra de Deus, é o que a gente viu em todos os 3 versículos, os caminhos do homem, né, todos os caminhos do homem são por os seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, confia no Senhor as tuas obras. A ideia aqui é que as nossas escolhas, Deus nos deu essa capacidade de fazer escolhas dentro de balizas. E quem que dá os parâmetros? Até aonde podemos ir? A palavra de Deus. Então, dentro da palavra de Deus, nós podemos fazer escolha. Nós vamos entrar com isso, quando falamos de casamento, num ponto muito delicado. Será que existe a pessoa certa, eleita, predestinada para você? Nós somos adeptos da soberania total, absoluta de Deus. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que Deus já escreveu todas as coisas. Eu creio sim que Deus já tem tudo pronto, tudo escrito. Só que a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deuteronômio 29, 29. Beleza. E as não reveladas não nos pertencem. E algumas coisas da nossa vida não foi revelado. Não vai ser revelado para você de forma literal, objetiva, clara, direta. Algumas coisas. A carreira que você vai ter que seguir, vai aparecer um anjo, vai estar escrito em algum lugar? Não vai. A pessoa com que você vai ter que casar, aonde que vai estar escrito isso? As coisas que não foi revelado para a gente. Mas o que foi revelado, você tem que usar como parâmetro. Você vai buscar uma carreira que honre e glorifique a Deus, algo que seja justo, algo que seja correto, e que está de acordo com a sua realidade, com os seus dons, com suas capacitações, com a sua vocação. Então você vai trabalhar outra linha, você não vai falar orando para Deus revelar para mim quem é a pessoa. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus já tem essa pessoa. Só que aí que está. Então, na opção que nós temos, o homem pode fazer escolhas, mas o contexto é dentro de parâmetros.
Então a gente tem que ter parâmetros para tomar decisão. E a Bíblia tem muitos parâmetros. O problema dos crentes modernos é que a gente procura uma revelação especial, um sinal de Deus, sobrenatural, para aquelas coisas que Deus disse que Ele não vai revelar. E não buscamos o que já está revelado, que deveria ser parâmetros para nós, que não iria nos dar balizas, dentre as quais, balizas, a gente tem muitas opções. Você é livre para escolher. Você vai comprar um carro, você fica orando a Deus, falando, Senhor, me revela quando entrar lá, no estacionamento do carro, o Senhor, aquele carro que dá uma buzinadinha a ele, a luz vai piscar. Não tem sinal, meu irmão. Você tem que ser um carro que você gosta e que você tem dinheiro para comprar. São coisas básicas, lógicas, racionais até. A gente tem que usar razão. Você tem que conhecer um pouco sobre o carro, entendeu? Sou filho de mecânico, cresci na oficina. Peugeot 206. É um carro bonito, tenho na minha família, mas dá problema. Você sabe quais são os carros que podem dar problema. Você vai ver quilometragem rodada, você vai ver pneu, motor, antecedente, você vai ver lá o chassi do carro, placa, você levanta para ver se tem algum problema. Você vai buscar revelação de Deus para isso, gente? Você vai no médico, você vai olhar lá na lista dos médicos que você tem, uma revelação de... Não, você vai buscar o quê? Informação sobre o médico, você usa a razão para tudo. Aí quando chega para essas coisas, né, para uma pessoa que... Não, Deus vai dar o sinal. Mas o Deus não tem isso. Alguns sinais já estão na Bíblia. Alguns casos já está claramente descartado pela palavra de Deus. Se você está insistindo, você está teimando. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, eu não creio nesse tipo de revelação. Eu creio que sim, dentro dos planos, do propósito, soberania de Deus, que já predestinou todas as coisas da nossa vida, está escrito no livro, que eu não sei, que eu não tenho acesso a esse livro, então não dá para me ficar procurando, Deus é esse, não é esse, não. A gente tem que orar, para que Deus nos dê discernimento, para que aquelas opções que Deus nos dá, são as opções que Deus nos dá, são as pessoas, entende? Você não vai ficar noivo de uma pessoa que mora na China que você não conhece. Pode até ser que pela internet aconteça isso, entendeu? São as opções que Deus te colocou, meu irmão. O mercado está ficando difícil, eu sei, mas é real, é a realidade. Você tem que trabalhar dentro das opções. E essas opções são limitadas principalmente pela palavra de Deus. Então, você vai por eliminação. Eliminação. Você tem princípios, você tem valores, a palavra de Deus, que nos orientam sobre isso. Primeira opção é não ter ninguém. Tem que começar com essa opção. Existe a possibilidade de alguém não se casar? Temos que trabalhar essa realidade, é um problemaço na igreja, já falei milhões de vezes sobre isso, já dei estudos, aulas colombical, tem coisa gravada, mas a gente tem que sempre dar uma pincelada nesse negócio. Meus irmãos, 1 Coríntios 7, verso 8 a 9, a palavra de Deus nos diz, aos solteiros e viúvos, o apóstolo Paulo dizendo, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Solteiro ou viúvo, a gente não sabe se Paulo era solteiro ou viúvo, mas estava sem ninguém. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, já vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que estar aberta a essa possibilidade. Diga aos pais, isso aqui é problema mais com os pais, tá? Existe a possibilidade, tá? De pessoas, como diz o texto sagrado, permanecerem nesse estado, se elas tiverem domínio sobre essa área. Necessidade. É um ponto importante. Por quê? Quando o Senhor Jesus tratou desse assunto, lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus mostrou o que é o casamento, a seriedade do casamento, a questão do casar até que a morte o separe. Quando Jesus mostrou isso, quando falou da carta de divórcio, ele disse que é por causa da dureza do coração, o problema é dureza do coração, e mostra tudo. Os discípulos chegaram assim, então, disseram os discípulos, se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Melhor não casar, esse negócio é tão sério assim, Jesus. Ô louco! Jesus, ele não afrouxou o negócio, não. Ele apertou. Quanto ao casamento, ficou mais duro no Novo Testamento do que no Antigo, muito mais, claramente. Quando eles estavam falando sobre isso, Jesus falou assim, não, meu irmão, Moisés permitiu carta de divórcio, por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim, e falou, e mostrou, e tudo mais. O que foi que os discípulos falaram? Não, senhor, se é assim, a condição do homem, melhor é não casar.
melhor ficar solteiro. Qual a resposta de Jesus? É todo mundo que pode fazer isso? Ele fala assim. Jesus responde, nem todos são aptos para receber este conceito. É um conceito, é um estilo de vida. Nem todo mundo é apto para isso. Mas apenas àqueles a quem é dado. Olha que coisa profunda. Mateus 19, verso 10 a 12. Aí ele vai falar de uma figura eunuco, que não se fala mais. No mundo secular. Quando que a gente escuta sobre isso? Olha que assunto profundo. Daria aqui uma série enorme, profunda sobre isso, gente. A figura do eunuco. Pessoas, o que é eunuco? Vamos pensar. Pessoas que não têm atração pelo sexo oposto. Olha onde nós estamos entrando. Olha o assunto profundo que Jesus tratou, a Bíblia trata e a gente não trata. A gente tem tabu com esse negócio. Há pessoas que não têm atração pelo sexo oposto. São necessariamente homossexuais? Não. Mas será que não tem atração pelo sexo oposto? Um homem, por exemplo, ele vai ter baixa testosterona. Ele provavelmente não vai ter desejo. Pode ser que ele não tenha nem traços. Pode ser que a voz dele seja mais fina. Pode ser que ele não tenha alguns traços masculinos. E ele não tenha atração pelo sexo oposto. O que a gente faz com isso? No mundo secular, então, se você não tem pelo sexo oposto, você deve ter pelo mesmo sexo. Vai experimentar. Não é um, nem dois, nem três, inúmeras vezes. Já vi e já tratei de casos delicados. Pessoas que não eram nem da nossa igreja. Que vieram atrás de mim com depressão, sofrendo, porque viram um estudo meu na internet sobre isso, porque no contexto que eles viviam, cristãos, nasceram na igreja, cresceram na igreja, não tinham atração pelo sexo oposto, tentou namorar um, tentou namorar duas, não conseguia, não ia, e aí o que faz, vai para uma psicóloga, e às vezes a psicóloga orienta bem, às vezes não. A psicóloga, no caso, falou, não, você tem que experimentar o outro lado. O rapaz que nasceu na igreja, cresceu na igreja, saiu com outro rapaz, beijou outro rapaz, teve intimidade com outro rapaz, ficou mais deprimido ainda. Então o cara está perdido. Na igreja, muitas igrejas estão demonizando o cara, vai na psicóloga e aí fala que tem... As pessoas estão ficando loucas. E não é raro o caso de suicídio de adolescente, porque estão perdidos nessa área. Os pais não estão sabendo lidar. Meu filho é homossexual, pastor, ele não tem atração pelo sexo oposto. Calma, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Existe a possibilidade de a pessoa não ter atração pelo sexo oposto. Quem diz? Jesus está falando. Há eunucos de nascença. O cara nasceu assim, sem atração pelo sexo oposto. Ele consegue viver sozinho, sem ter mulher e não está abrasado. E a mulher sem ter o homem não está abrasada. Isso existe. Vai ter algumas dificuldades? Vai. Assim como casar, vai ter dificuldade também. As dificuldades estão dos dois lados. Então, o que fazer com um caso como esse? Ele vai ter necessidade, às vezes, de companhia. Ele vai ter necessidade, vai se sentir só. Normal. Entende? Agora, vai casar só por isso? Esse que é o ponto. Então, Paulo dá uma orientação, fala assim, ó, se você tiver domínio, fica solteiro. Se você não tem, melhor casado que veio abrasado. Jesus fala sobre isso com os discípulos. Se o cara tem esse dom, fica. Se não tem, é melhor casar. Não é todo mundo que tem. Então, existe essa possibilidade. Então, a gente tem que estar aberto a isso. E o mais difícil que a gente trata isso nos casamentos. Quando a pessoa casa e vai viver um conflito eterno, porque ele não tem atração. Vai ter afeto, vai ter carinho, vai ter parceria, mas casamento não é só isso. Casamento envolve outras coisas. Tem que ter desejo. Tem que querer ter vida sexual ativa. É bíblico. A Bíblia condena. Não vos priveis. É um mandamento. Não vos priveis um ao outro. Isso aí é perigoso. Satanás está de olho, procurando uma brecha por causa da incontinência. Isso é bíblico. Então, uma pessoa que não tem atração pelo sexo oposto, não tem desejo, se casa, vai ver um conflito eterno. Claro que a gente tem que respeitar os momentos, situações, Cristo, tudo, mas... Percebe como é que a situação devia ser exceção. A Bíblia fala de dever. Entende? Eu devo, o meu corpo não é mais meu num casamento, o corpo dela não é dela. Nós temos um compromisso. Isso faz parte do casamento. Está no contrato, não tem como a gente fugir desse negócio. Então, olha a seriedade da coisa. E Jesus vai aprofundando. Algumas pessoas já eunuco de nascença. Tá? Então, existe uma questão genética, não sei, existe uma questão hormonal, o cara nasceu assim,
Isso é uma possibilidade bíblica. E a gente tem que estar aberto a essa possibilidade. Pessoas que podem ter nascido dentro da igreja, crescer na igreja, ter até uns traços meio diferentes, não tem desejo pelo sexo oposto, nunca namora, envelhece, morre dentro da igreja sem casar. Isso é possível? É bíblico. Totalmente possível. Jesus está falando dos discípulos sobre isso aí. Isso sempre existiu. E teve eunuco que foi líder na igreja. Você tem um caso daquele que era superintendente da fazenda, do tesouro da Etiópia. Eunuco de Candace. A Bíblia diz que Estevão foi lá, foi batizado. Ele era eunuco. E ele tinha o cargo mais importante num governo de outro país. Era uma grande autoridade, o ministro da fazenda, vamos falar assim. Mesma coisa, superintendente do tesouro. Ele administrava todo o dinheiro de um país. E era um eunuco, gente. E não era judeu, era estrangeiro. E ele lia a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ia lá no judaísmo e participava do culto, na porta. Detalhe, né, gente? O Antigo Testamento, você não tinha nada completo, precário. Tinha os adoradores do portão, sabia? Por quê? Para entrar no templo, ficava um tipo de um diácono lá, tá? E ele ficava lá examinando as pessoas. Não entrava ninguém com defeito, porque era toda uma figura do céu, da presença de Deus. Ninguém comparecia na presença de Deus sem defeito. Então chegava alguém lá, manco, sem um braço, sem uma perna, sabe, sem um olho, não entrava. E lá dentro tinha os átrios, né, tinha os muros que separavam. Tinha os átrios dos gentios, das mulheres, aí ia subindo assim, entendeu? E lá na porta, não entrava no templo, eunuco. Eram os adoradores. E havia uma profecia lá na Antiga Aliança, que um dia eles seriam recebidos no templo e iriam adorar a Deus. Olha que coisa profunda. Eram servos, salvos, adoravam a Deus, muitos eram até estrangeiros, judeus e estrangeiros, eunucos, não tinham atração pelo sexo oposto, não casavam, não viviam uma vida sexualmente ativa, e adoravam a Deus, eram filhos de Deus, servos de Deus, na porta do templo, porque não podia entrar. Até que na Nova Aliança, as portas são abertas, eles entram e participam do culto. Olha que coisa profunda. Então, gente, a Bíblia fala muito sobre isso, e raramente a gente vê estudo sério, bíblico, sobre esse assunto. E eu não tenho dúvida que muitos casos de pessoas estão perdidas, não se encontram na sua vida sexual, confusa, porque o mundo está criando até teorias sobre isso, porque é um assunto que não tem muito material. A Bíblia tem material profundo, mas muitas igrejas sofrem de ignorância teológica, infelizmente, púlpito fraco, aconselhamento bíblico pobre, entende? Então, gente que demoniza tudo, que não sabe lidar com essa questão, e a gente vê o resultado aí. Então, gente, daria para se aprofundar, ó. Eu participei de cursos, tem gente muito boa nessa área, livros e livros, gente fazendo pós-doc nessa área. Na área de teologia, você não tem noção. Você vai lá para uma universidade de Princeton, você tem prédios enormes, só de bibliotecas, de teologia. Gente, são milhares de anos, ninguém escreveu mais sobre um assunto do que sobre teologia. Tem gente séria sobre todas as áreas, a área de casamento, sexualidade, criação de filhos, muito mais profunda do que a gente imagina. Coisa que a ciência moderna está agora engatinhando, ó, nós já estamos há milênios dando baile, mas a turma não tem acesso. E esses púlpitos pobres, essas ignorâncias que a gente vê e demoniza tudo, e ninguém entende nada. Então, essa confusão que nós estamos vivendo. Então, é uma área muito séria. Pelo menos um pouquinho dá para a gente ter uma noção. Hoje não é dia de a gente se aprofundar nisso. Existe essa possibilidade. Alguns que vão nascer assim. E a gente tem que saber lidar. Os pais têm que ter discernimento. E não empurrar. Entendeu? Não, você tem casa. Não, às vezes não. Se a pessoa não tem o desejo, de repente você tem esse dom, essa capacidade. Que bênção, gente. Se ele tem esse dom, essa capacidade, ele vai poder fazer muitas coisas que uma pessoa casada não faz. E Paulo trata sobre isso. Ele era alguém que vivia e tinha domínio próprio nessa área. Era eunuco, era viúvo, era solteiro, não sabemos. Mas ele conseguia, tinha poder para isso. Conseguiu viver assim. E ele aconselhava, e Jesus orienta, alguns que são de nascença, outros aqui os homens fizeram, a outros que a si mesmos fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, o admite. Então, nós temos que ver essa possibilidade. Tá? Primeira possibilidade é essa. Não casar. Fica solteiro. Possível, possível. Não tem que ser obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. E se a pessoa não tem, é melhor que não case. Se não tem dom para isso, é melhor que não case. Então, eu acredito, então, biblicamente falando, que há pessoas que têm dom para casar e há pessoas que não têm esse dom para casar. Será que muitos dos problemas que a gente está enfrentando não é isso? Percebe?
Será que essa área é uma área que a gente precisaria explorar mais? Então, é algo para a gente pensar. Vamos lá, descarta essa possibilidade. Não, pastor, eu tenho desejo, não tem negócio, eu vivo abrasado, eu preciso de uma companhia, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero viver uma vida sexualmente ativa. Então, casa, meu irmão, esse é o caminho. Vamos lá agora. Segunda opção, casar. Bom, dentro do casar, você tem um leque de opções. Eu tive um professor na pós, Dr. David Charles Gomes, ele era chanceler lá do Mackenzie. Ele dizia assim, que na celebração, escolhemos aquilo que mais gostamos, então Deus deu isso, e agradecemos àquele que nos deu as alternativas e as dádivas. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Há caminhos que ao nosso coração são bons, mas aos olhos de Deus, entrega os teus caminhos, Senhor. Então assim, Deus já nos deu parâmetros, a gente pode escolher. E aí que vem o grande desafio quando a gente escolhe. A Bíblia diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, a primeira coisa que a gente faz na hora de escolher é obedecer. Não procura revelação, não vai ter um sinal de ser a pessoa certa. E descarta logo aquela história, porque a gente segue, né, as páginas de relacionamento nas redes sociais e tudo mais, livros que a gente lê, séries de comédia romântica, todo mundo assiste, tudo é bonito, mas cuidado, aquilo ali não é princípio para nada. Até essas páginas que eu vejo, fala assim, não, quando aparecer a pessoa certa, eu vejo uns assim que é lindo, você vai perceber, porque tudo será naturalmente fácil, não vai ter conflito, não há discordância, tudo. Eu falei, gente, isso não existe. Não existe. Então está todo mundo na minha igreja casado errado. Todo mundo está casado errado. Fala assim, fala para mim uma coisa, você está casado há 10, 20, 30 anos aí. Não tem conflito. A esposa do Billy Graham, citei num dos domingos aí, até tem uma frase famosa, que ela dizia assim, se no relacionamento de dois não há conflito, então um é desnecessário. Oxente, justamente são dois que casam para chegar no consenso. Se são pessoas diferentes, totalmente diferente, biológica, hormonal, criação, sexual, totalmente diferente. É impossível eles pensarem iguais em tudo. Até Deus deu sabedorias, com aspecto diferente para homem e para mulher. A discordância é natural, o conflito é natural. Então, essa história, não, o relacionamento de paz, esse é de Deus. Não creio nisso. Agora, claro, se tem conflitos eternos, conflitos contínuos, conflito que não se resolve, aí você vai ver a causa do conflito. Mas por que está entrando conflito? Por que não está batendo? Aí você tem aqueles parâmetros que a palavra de Deus diz. Você vai primeiro ver uma coisa. Primeira coisa, meu querido, você tem que obedecer. Nós vamos devagar. Primeira coisa, a Bíblia vai falar do jugo desigual. Tem como tratar disso na igreja? Não posso deixar de tratar disso. Tem pessoas casadas com pessoas que não são cristãos. Tem pessoas que namoram pessoas que não são cristãos. Você não vai para o inferno por causa disso, mas eu tenho que orientar na palavra de Deus isso. E a orientação na palavra de Deus é, primeiramente, procura isso. Isso é bíblico, não tem como fugir disso. Então, se você for ver o leque, já faz assim, está fechando. Bíblico, gente. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, comunhão entre luz e trevas, 2 Coríntios 6,14, e milhares de textos. Julgo, gente. Que negócio colocava lá no negócio do pescoço do animal. Era proibido naquela época você colocar dois animais diferentes. Imagina você colocar uma mula e um boi, né? Põe os dois e mete um jugo nos dois e põe para andar. Os dois vão se esfolar. São diferentes, totalmente diferentes, entendeu? São essencialmente diferentes. Então, o que acontecia no jugo desigual? Esfolava, machucava. Então, olha a sabedoria bíblica. Pegaram uma coisa que era tão óbvia no dia a dia, as pessoas conviviam com isso. O jugo era o carro de todo mundo, gente, entendeu? Tinha lá a carroça, tinha um animal que puxava, às vezes tinha dois animais que puxavam. E o jugo punha dois animais diferentes, no mesmo jugo, aí machucava, meu irmão, não dá, no fim os dois terminam esfolado. Então trouxeram para esse princípio da palavra de Deus, de relacionamento, jugo desigual, são pessoas que, gente, não tem, aí vai entrar um negócio profundo, não vai para o inferno. Conheço casais que viviam até bem, conseguiram achar um meio, mas meu irmão, você já deu o primeiro passo desobedecendo um ponto, vai ter mais dificuldade, está preparado para isso?
Eu me lembro que eu estava lá em São Paulo, no meio de uma palestra para jovens, isso já faz muito tempo, estava no seminário, igreja presbiteriana, Vila Maria, uma daquelas lá, que eu nem lembro, centenas de jovens, foi falado sobre esse assunto, aí a turma já, tudo namorando, as meninas do mundo, os caras do mundo, aquela confusão, aí uma se levantou lá, falou assim, ó, nova, menina de 20 e poucos anos, acabei de me divorciar, se eu tivesse tido esse estudo que o pastor está dando aí, eu não teria casado. Eu precisava saber disso antes. Então, jovens, escuta. Pelo menos nós vamos dar uma vacinada. Nós vamos preparar a pessoa para o negócio. Pensa se... Primeiro, casamento é uma parábola de uma aliança eterna. É a união de dois filhos de Deus que vão pregar o evangelho juntos. A maior expressão do amor de Deus é Cristo amando a igreja, o homem amando a mulher submetendo a Cristo, como ao marido, como a igreja a Cristo. Uma parábola bíblica contínua, uma pregação até que a morte os separe. Como que eu vou escolher uma pessoa que não crê o mesmo que eu creio? Como que eu vou criar os filhos? Como que eu vou ir na igreja? Como que vai ser uma pessoa que não vai ser meu líder espiritual? Ou vai ser uma mulher que não vai submeter a palavra de Deus? Como? Eu não consigo nem imaginar. Porque dentro da fé já é muito desafiador. Então eu tenho que falar isso para os nossos jovens. Eu sei que tem meninos lindos que não creem em Deus. Tem meninas lindas que não creem em Deus. Mas a beleza passa, meu irmão. A fome não, mas é outro problema. Então, isso é outro bem. A beleza vai passar, meu irmão. Você vai ficar o resto da vida. Você vai envelhecer. Igreja é importante para você. A fé é importante para você. Falar, não, para mim não é. Então o problema não é com você. Ô, meu irmão, eu vou falar para o cara, pula fora. Que essa menina está indo na igreja, esse rapaz está na igreja e fé não é importante para ele. Então eu tenho que orientar sobre isso. O desafio é absurdamente grande. Você viver os dois uma só carne, se não há os dois uma só carne espiritualmente, não crê a mesma coisa. Sabe, meu irmão, olha o que a gente vive aqui, olha o que a gente vive aqui. A gente respira a fé, não dá, é dia e noite. Olha como a gente vive aqui, olha os homens e mulheres que trabalham, que servem a Cristo nessa igreja, gente. Eles respiram isso. A gente conversa sobre isso o dia inteiro, a gente está o tempo todo pensando nisso, é a semana inteira. Vem aqui ensaiar e prepara os trabalhos com as crianças, o trabalho do louvor. É a vida da gente. Como eu vou me unir com uma pessoa que 90% da minha vida é envolvida, é pensando em Deus, é colocando tudo nas mãos de Deus. Eu não sei nem como funcionaria isso, entendeu? Eu não sei como funcionaria. Então, a fé é importante, as mesmas crenças muito importante, entende? Não tem como, gente, sabe? E outra, dentro do contexto do casamento, existe a questão da liderança espiritual, outro ponto importante. Existe a questão da mulher entender nos princípios da palavra de Deus, o que é ser uma esposa, o que é ser uma mãe. Então, gente, é assim, eu não consigo nem imaginar. Não é possível? Claro que é possível. Casa e vai para o inferno? Não vai para o inferno. Entende? Mas eu tenho que mostrar os desafios e preparar a pessoa. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Você vai viver com uma mulher que não teme a Deus, você vai viver com um homem que não teme a Deus como você? Entende? Até mesmo uma fé que é parecida, é o desafio, tem que ver, com a igreja nós vamos, tem que conversar. O namoro é para conversar tudo. Que igreja nós vamos frequentar? Como é que vai ser o domingo? Eu vou sozinho para a igreja? Vou fazer tudo sozinho? Eu vou fazer os trabalhos na igreja sozinho? Eu não vou ter minha companhia? Vou levar meus filhos sozinho? Vou trocar eles sozinho? Você vai ficar lá dormindo, domingo de manhã, eu vou arrumar os meninos, vou levar para a igreja sozinho. Como? Então, olha os desafios, tem que pensar nisso. Não, é novo, é bonitinho, passa, meu irmão, passa tudo. Beleza, vai passar. Tem que pensar em tudo. Tem que pensar como vai ser viver até o fim da vida. Sabe, vai pensar em eternidade. Uma pessoa que vai construir uma história junto, servir a Deus junto. Então, tem que pensar nesse ponto do jugo desigual. Isso aí Aí você vai, mas é da mesma igreja, minha fé. Agora você vai conviver com a pessoa. Como que trata os pais? Isso aqui é fatal, gente, todo mundo sabe. Vai tratar o cônjuge do jeito que trata os pais. Se respeita os pais, respeita a cônjuge. Se não respeita o pai, não respeita a cônjuge. Isso é básico. Valores, gente. Os valores básicos. Vai falar, mas é da igreja, tem os mesmos valores. Tem não, porque hoje está uma bagunça, gente. Então, existem valores que não dá. Agora, o relacionamento tem muito conflito. Qual a causa? É falta de maturidade? Vai amadurecer por bem ou por mal um dia. Não vejo problema com isso. Namoro está brigando muito. Você vai ver a causa.
Agora você vai ver assim, ó, existe um conflito de valores ali. O cara tem determinados valores e a menina tem outros valores. E ali começa o atrito. Falei, aí é problema, velho. Vai casar, vai piorar. A coisa vai ficar mais complicada. Às vezes são brigas bobas, imaturidade, sabe? Umas situações que se criam, sabe? Então, vai amadurecer, beleza. Então, está na mesma fé, tem os mesmos valores, vai por eliminação, vai crivando, entendeu? Agora, se os valores, se os princípios não batem, não dá. Projeto de vida. Qual o projeto de vida? Quais as ambições que a pessoa tem? Quero estudar, quero me formar, quero fazer pós-graduação, quero isso. Aí casa com um cara que não quero nem que você trabalhe. Tem homem que não quer que a mulher trabalhe. É simples de tudo. Namoro é para ver essas coisas. Aí casa com o cara, aí fica aquela briga eterna. Já vi briga eterna. Já vi casal terminar porque a mulher não queria ter filho. E não conversaram sobre isso no namoro. O erro está lá. Aí casa, o cara quer ter filho, a mulher não quer ter filho. E aí, problemaço isso aí, entendeu? Problemaço. Já vi divórcio por causa disso. Então são coisas que no namoro a gente vai eliminar. A palavra de Deus vai nos mostrando os princípios, os valores, você vai eliminando. Como ele se relaciona, ou ela se relaciona com os pais, isso é importante. Como se relaciona com os amigos, especialmente do sexo oposto, isso é importantíssimo. Como que é? Falei já vários domingos. Muitos problemas que nós estamos tendo hoje, essa história de, eu não estou sentindo mais amor em casa, e estou sentindo alguma coisa para a pessoa lá fora. Não, isso não existe. Primeira coisa que amor esfria, esquenta. Amor não mantém casamento. Que mantém o amor ao casamento, vai ouvir as outras mensagens. Então, não existe esse negócio. Então, brecha foi dada. Você só sente coisa por outra pessoa, porque estava muito colado. Intimidade emocional gera atração, admiração e atração. Se você trabalha fora, muito cuidado quando você se relaciona com pessoas do sexo oposto. Com aquela menina lá no trabalho que te elogia, que olha diferente para você. Você tem que tomar cuidado. A intimidade emocional vai gerar admiração e atração. Porta aberta para Satanás. Quando? Quando você brigar com a mulher em casa. Brigou com a mulher em casa, pronto. Se você desconectou emocionalmente da sua esposa numa briga, e você já mantém há tempo uma conexão emocional com alguém do sexo oposto, em qualquer ambiente que seja, lascou, meu irmão. O hormônio não é convertido. Você vai sentir alguma coisa para essa pessoa. Quando a pessoa vem para mim, pastor, estou apaixonado por outra pessoa. Não. Você trabalhou para ficar apaixonado. A gente não apaixona assim, eu olhei e apaixonei. Não. Você conviveu, você deu abertura, você abriu brecha, você abriu porta, você mantinha muita conversa, ia tomar café juntos, às vezes almoçar juntos, às vezes dar carona, conversava no WhatsApp, você manteve um monte de intimidade emocional, é óbvio que você vai sentir alguma coisa. Ou você é eunuco, não é eunuco, tem atração, então acabou. Se você não está bem no relacionamento, não está sendo satisfeito lá, é óbvio que vai acontecer alguma coisa. Vai no campo do sentimento, que é uma infidelidade emocional. A gente acha que infidelidade é ir para um motel, gente. Pelo amor de Deus, para chegar no motel, o cara já traiu muito, a mulher também. Uma série de infidelidade, mentia um para o outro, escondia coisa do outro, infidelidade financeira, já falei sobre isso também, infidelidade emocional, um leque de coisa que foi feito. Trabalhou muito, sabe, deu brecha para Satanás, falava assim para Deus, Deus se afasta da minha relação, Satanás vem tomar conta. Foi abrindo porta, aí aconteceu. Então, o namoro é para ver como a pessoa se relaciona com o sexo oposto. Porque você vai ter problema no casamento. O casamento não vai ser paz. Vai ter momentos de conflito, não vai ser um mar de rosa, vai ter espinho. Então, tudo isso é para se ver no relacionamento. Namoro, eu brinquei, mas é verdade. A turma, namoro não é para namorar. A gente gosta de namorar, né? Mas namoro não é para namorar. Namorar que eu digo no modo antigo, porque hoje quando você fala namoro para o pessoal novo, namorar é ter sexo. Não, estou falando namoro, beijo, abraço, pegação, entendeu? O namoro não devia ser pegação, mas a gente quer só fazer isso no namoro, né? Namoro era para conhecer. Sabe por quê? O que acontece? A turma namora na pegação, casa para brigar, entendeu? Tem que namorar para se conhecer, para ter conflito, para ver o que pensa. Briga no namoro, para ver se vai dar certo. Aí passou a arrebentação, vamos casar. A turma não, a turma namora anos, aí casa. Aí você vai falar assim, pastor, não era bem o que eu pensava. Caramba, você ficou namorando, não conversaram sobre isso?
Já vi cara terminar com a mulher porque a mulher não queria ter filho. Cara, você nunca conversou sobre isso com ela. Você fazia o quê no namoro? A gente ficava se pegando, né? Entende? Então, se fica na pegação no namoro, casa para brigar, entendeu? Mas inverte o negócio, namora para se conhecer. Conhecer tudo. E a gente sabe se tem atração. No namoro, sente, os hormônios estão lá, tem atração, beleza, segura as pontas para o casamento. Agora vamos tratar dos problemas, entendeu? Namoro é para tratar de problema. Para ver isso, os valores, os princípios, projeto de vida. Você quer morar onde? Você quer casar? Você quer viver aonde? Você quer se formar aqui? Apoia, um apoia o outro. O cara quer ser empreendedor. Aí o outro fala assim, não, eu quero casar com um cara seguro, eu quero funcionário público. Então procura um funcionário público crente e casa com ele. Ele vai ficar naquele mesmo lugar a vida toda, fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa até morrer. Então, cada um tem um perfil. Tem gente que é mais aventureiro. O cara pede as contas, abre um negócio, fala, quebra, aí vende tudo, aí vai para outro. A mulher está preparada para embarcar com o cara nisso, até nisso tem que ver. Às vezes o cara não é um cara da área intelectual. Às vezes o cara é empreendedor, vendedor, o cara é bom de negócio. Embarca com o cara, meu. A mulher faz o cara ficar rico, ou pobre, depende. Então, escolhe bem a mulher que você vai casar, meu irmão, porque a mulher vai ajudar você a ficar rico ou pobre. Essa que é a verdade, entendeu? Então, meus irmãos, vai eliminando, vai eliminando. Eliminou? Aí, meu irmão, aí sim. Aí, por fim, para fechar. Por fim, para fechar, último verso. Confia, Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Seja o que Deus quiser, meu irmão. Casa e seja o que Deus quiser. O duro cara já começar de baixo para cima. Vou casar, seja o que Deus quiser. Não conheceu, não discutiu os problemas, não tratou, não eliminou as coisas, não viu os parâmetros, não viu nada. Seja o que Deus quiser. Não, meu irmão, vai dar ruim. É óbvio que vai dar ruim. Deus te deu razão. Intelecto, conhecimento, sentimento, usa tudo. Trabalha e bora. Porque não vai ser fácil. E vai ter conflito. E vai ter desafio. Então, meu querido, primeiro você planeja. O coração do homem pode fazer planos. A como? Obedecendo, de acordo com os parâmetros da palavra de Deus, e por fim, confiando. Meu irmão, casamento é isso, não tem jeito não. Os dois vão pegar a mão um do outro e vão pular no escuro mesmo. Mas já tem que ter uma conhecida no negócio antes. Você tem que ver se é a pessoa certa para você entrar no campo de batalha. Trincheira, meu irmão. O mais importante é quem está do seu lado na trincheira. Ponto. Não importa, gente, onde vocês vão morar, dinheiro vem e vai, saúde vem e vai, os bens você vai perder, vai conquistar de novo, vai perder de novo, tudo isso aí é besteira, beleza passa, tudo. O negócio é o seguinte, a pessoa que está na trincheira com você, é até que a morte separe? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Então, meu irmão, primeira coisa que a gente tem que fazer, planeja, depois obedece, depois confia. Aí sim você pode ler o último verso. Entrega, né, confia ao Senhor as tuas obras. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Amém, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar pela pessoa que está na trincheira com você. Fala, meu irmão, se você já casou, tem volta, meu irmão, já era. Fala o seguinte, nós amarramos, colocou lá o algema, jogou a chave no fundo do mar, vocês vão ter que dar abraçada junto para não morrer afogado. Não tem mais volta. Está firme? Se você já divorciou, casou de novo, divorciou, casou de novo, para aí. Vamos trabalhar daqui para frente. Seja bem-vindo, como você está, não tem problema nenhum, daqui para frente. Nada é pessoal aqui, irmão. Eu até esqueço quem é divorciado na minha igreja. Nem lembro mais quem é. Tem alguns que você já foi casado, né? Nem lembrar. Nem estou sabendo, não é nada pessoal. Você que ainda não casou, está namorando, ou vai namorar, ou pensa em namorar, leva a sério esses princípios, gente. O resto da tua vida. Guarda Provérbios 16 e escreve. A turma quer fazer tatuagem, tatua esse versículo na testa, entende? Então põe aí, põe em inglês que é mais bonito, vai. Man propose God dispose. Vai, põe na testa, para você todo dia olhar no espelho, o homem propõe. Você pode fazer plano, mas Deus dispõe, dentro dos planos de Deus, dentro da palavra de Deus. Use os princípios e seja o que Deus quiser, meu irmão. Eu tenho que confiar, tem que entregar, meu irmão. Tem que fazer. E não adianta, se a pessoa também pensar muito, vai morrer solteira, gente.
Quem escolhe demais acaba sendo escolhido. Você nunca vai achar a pessoa certa, isso não existe. A pessoa, tudo foi em paz. Não, não vai ter paz, não. Vai ser conflito. Não existe negócio. Esses memes que estão nas redes sociais. Não, quando vier a pessoa certa, vai ser tudo em paz. Não vai. Não vai. Não vai. Não existe isso. Entende? Agora, meu irmão, você tem que ver por que não está tendo paz. Se é paz, porque é um processo normal, vocês entraram em conflito numa coisa, os mesmos valores, os mesmos princípios, mesma fé, mesmo projeto de vida, nós acerta. Agora, você entrou em conflito porque não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios, não tem o mesmo projeto de vida, não dá, meu irmão. Vai cada um para um lado, esse barco vai afundar. Pensa no barco, 2 remos. Cada um está segurando num. Vamos junto. Se remar diferente, vai andar em círculo. Casal que fica andando em círculo, entendeu? Então essas coisas tem que ver antes, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos orar aí uns pelos outros, que Deus tenha misericórdia de você.